Já o Palmeiras inova e toma medida rara dentro do futebol. Alan Patrick de saída do Internacional, a multa rescisória de Ancelotti em seu novo contrato, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras tomou decisão impactante. Está proibido o uso de celulares no centro de treinamento das categorias de base. Decisão é de João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o maior vitorioso quando o assunto é sub-11, 13, 15, 17 e sub-20. João Paulo declarou que tomou tal decisão por conta de uma série de casos pelo mundo de pessoas, de adolescentes e pré-adolescentes que entraram em crises de ansiedade e depressão pelo uso exagerado de telas. No centro de treinamento da base do Palmeiras, o jogador chega, deixa o telefone e só retira quando vai embora. Decisão que é polêmica, mas extremamente interessante. Para gerar convivência entre os atletas, o Palmeiras criou uma série de ideias, entre elas a construção de salas de leitura. Abel Ferreira, treinador do time principal, esteve nas categorias de base para inaugurar uma dessas bibliotecas e incentivou os meninos da base do Palmeiras a lerem, entendendo que isso pode ser extremamente importante. O Abel chega na conversa com os meninos a dizer que vários dos que estavam lá não se tornariam atletas profissionais, até porque o futebol é extremamente difícil, mas se eles lessem, estudassem e se esforçassem, certamente teriam uma vida bem melhor, ainda que não conseguissem se tornar atletas de futebol. O que você pensa sobre essa decisão do Palmeiras? Você gosta? Acha exagerado? Já usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Na sua opinião, o Palmeiras e o Flamengo completo ganhariam da Noruega? Cara, que pergunta boa. E no Brasileirão, qual lugar ela pegaria? Que pergunta boa, cara. Putz, cara, que pergunta boa. E acionou 1 contra 1. E eu acho que Flamengo e Palmeiras levariam vantagem em relação à Noruega em umas 8 posições, cara. Certamente no centroavante não, o Haaland é um fenômeno. Certamente em relação ao meia não, o Odegaard é muito acima da média. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo talvez fizesse até mais bonito que a seleção brasileira. E a Noruega no Campeonato Brasileiro brigaria pelo título, brigaria com Palmeiras e Flamengo, sei lá, para ser primeira, segunda ou terceira colocada, tá bom? A Nicola Veloso não afirmou que o Danilo está fechado com o Palmeiras. Ele falou no canal dele que se o Danilo ficar no Brasil, fica no Palmeiras. O Danilo não tem nenhuma proposta. Pois é. O Danilo, o Flamengo e o Palmeiras sinalizaram para o Juliano Bertolucci quanto estão dispostos a pagar. E a informação que eu tenho é a mesma que o Veloso passou, que se ele ficar no Brasil, ele vai dar preferência ao Palmeiras. Não é que ele não jogaria no Flamengo, tá? E Carlo Ancelotti terá direito a aumento salarial apesar da péssima Copa do Mundo à frente da seleção brasileira. Vale contar que antes do Mundial, Samir Chaude, presidente da CBF, concordou em prorrogar o contrato do Ancelotti até a Copa de 2030. E o italiano, que ganhava 5 milhões de reais por mês, passará a ganhar, a partir de julho, 6 milhões de reais mensais. Reajuste de 20% e 72 milhões de reais por temporada. Importante registrar que o Ancelotti já era o técnico mais bem pago entre todos os treinadores que estiveram na Copa do Mundo. Com esse reajuste, a diferença vai se tornar ainda maior para Thomas Tuchel, que comanda a Inglaterra, Maurício Pochettino à frente dos Estados Unidos e Julian Nagelsmann, que caiu na seleção da Alemanha. Importante contar também que, se Carlo Ancelotti quiser deixar a seleção brasileira, vai precisar pagar uma multa equivalente a apenas 1 mês de seu salário. Já a multa para a seleção brasileira é bem maior, mas não foi divulgada. Ancelotti ainda terá direito a um prêmio de 30 milhões de reais em caso de conquista do título da Copa do Mundo de 2030, a julgar pelo trabalho que ele fez, especialmente na partida contra a Noruega, em que o Brasil teve a menor posse de bola de sua história em Copa do Mundo. Vai ser difícil que esse prêmio seja pago. E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você
que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza. Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. Se Maurício do Palmeiras vai para Atalanta, vamos ligar para o André Cury? Às vezes o André atende, às vezes não atende. 9 da noite, mas dane-se, vamos lá. André Cury. Ele tá fugindo dessa pergunta. O que me faz imaginar que talvez... O Palmeiras garante que não teve proposta, tá? Só se o contato aconteceu com o próprio André Cury, mas que não teve proposta. Deixa eu ver o que ele responde aqui, ó. Tá tocando. Acho que não vai atender, não. Se não atender e ligar, depois eu atualizo vocês. Nicola Boto é muito incompetente. Falaram do Almada, que o Almada vai para o Palmeiras. Anderson, ixi, soluço agora. Deixa eu explicar sobre o Almada. O Almada faz parte dos planos de Palmeiras e Flamengo há algum tempo. O primeiro a demonstrar a intenção de contratar o Almada no Brasil foi o Palmeiras. Na virada do ano, o Palmeiras procurou o Atlético de Madrid e o Almada para demonstrar a intenção. O negócio não foi adiante porque logo de cara o Almada disse que não queria jogar no Brasil, tá? Mais recentemente, o Flamengo recebeu a informação que surgiu lá na Argentina de que o River Plate tinha negociações com o Almada. O que o Flamengo fez? Bom, já que o River Plate tem chance, a gente pode pensar em contratá-lo. E o Flamengo procurou o Atlético de Madrid e o Almada para abrir negociações. O Almada repetiu ao Flamengo o que ele havia dito para o Palmeiras, que não tinha a intenção de voltar a jogar no futebol brasileiro. Aí o pessoal do Flamengo ainda argumentou, mas pô, você está querendo voltar para a Argentina e não quer vir para o Brasil? E é mais ou menos isso que está se desenhando. A grande notícia da semana é que o Atlético de Madrid aceitou a proposta do River Plate, uma oferta de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Almada tem desde o dia 28 de junho uma proposta em mãos do River Plate. Se o Almada responder que sim, a coisa deve avançar. Se não, aí o Almada vai decidir o que ele vai fazer, esperando alguma proposta do futebol estrangeiro, tá bom? Agora, Nicola, informação, essa aqui eu acabei de ler. O Edson Felipe, Nicola, boa noite. O Palmeiras está contratando o Danilo. Eu mandei mensagem ontem para uma fonte uma pessoa próxima ao Danilo, e a pessoa disse que agora que a coisa vai começar a esquentar. O que foram sinalizações do Palmeiras e do Flamengo ao staff do jogador sobre quanto eles estavam dispostos a pagar. Palmeiras 22 milhões de euros mais bônus, o Flamengo 25 milhões de euros mais bônus. O Botafogo e o Danilo pediram que os dois times esperassem. É para esperar o fim da Copa do Mundo, porque o Danilo quer ir para a Inglaterra e o Botafogo prefere vendê-lo para a Europa. Então, vamos ver como é que o Danilo se sai na Copa. A verdade é que o Danilo não se valorizou no Mundial. Não dá para dizer que ele perdeu valor, mas ele não sai valorizado. E agora é que Flamengo e Palmeiras vão tentar retomar essa conversa com o Danilo que não vai chegar a 40 milhões de euros em hipótese alguma, tá bom? O Thiago Almada já está fechado com o River. Ótimo, bora explicar essa história, Maximiliano. Vem informação da Argentina de que o Atlético de Madrid aceitou a proposta do River Plate. Proposta do River de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O negócio está fechado? Não, porque o Almada ainda não respondeu à oferta do River. Desde 28 de maio, o River fez uma proposta para o Almada que ficou de estudar e responder. Enquanto não houver resposta, não dá para cravar acordo, tá? Então essa é a realidade. O Flamengo e o Palmeiras são, no Brasil, os principais interessados no Almada, mas sem o aval do Atlético de Madrid. O River chegou a um acordo com o Atlético, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Almada aprovar, o negócio vai acabar saindo, beleza? Denner Luiz Calegari, notícia urgente, seleção de Portugal quer Abel Ferreira. Informação que eu tenho de que o alvo na seleção portuguesa é o Jorge Jesus. Fala do Almada, que vem para o Flamengo, tem outros nomes. O Átila, o Flamengo chegou a fazer
a demonstrar interesse na contratação do Almada. Vamos começar na ordem cronológica, né? Na virada do ano, no início do ano, janeiro, o Palmeiras entrou em contato com o Almada e com o Atlético de Madrid. Na oportunidade, o Almada disse que não queria voltar para o Brasil e o Atlético de Madrid também disse que não discutiria valor naquele momento. Beleza, passou o tempo, veio a pausa para a Copa do Mundo e, de novo, a especulação de que o Almada poderia virar reforço do River Plate. O Flamengo entrou em contato para entender as condições e ouviu do Atlético de Madrid que o preço é de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O grande ponto é, o Almada tem afirmado para os clubes brasileiros que não pensa em voltar para o Brasil. Ele fez sucesso no Botafogo, foi para a Europa, jogou muito bem no Lyon, no Atlético de Madrid ele não consegue jogar. E há um barulho muito grande, já há alguns dias, de que o River Plate entrou na parada. Hoje, surgiu lá na Argentina a notícia de que o Atlético de Madrid aceitou a proposta de 20 milhões de euros do River Plate. Resta agora o principal, que o Almada também aceite a proposta. Beleza? Que mais? Paulinho jogará mais tempo, novidades do Verdão? Sim, o Robin Indy. O Robin Indy apareceu, estava sumido o Robin Indy. Tudo indica que o Paulinho vai passar a ser bem mais útil. Processo de recuperação muito lento e gradual. O cara foi contratado machucado, quase não conseguiu atuar. No ano passado até deixou boa impressão no Mundial de Clubes, depois passou por nova cirurgia, a volta bem lenta e gradual. Já fez 2 gols no último amistoso que o Palmeiras fez. A expectativa é de que nesse segundo semestre ele comece a fazer valer o investimento alto que foi feito nele, tá bom? Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Palmeiras nesta quarta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola do Verdão. Então, rapaziada, você que já tá chegando por aqui, já chega sentando o dedo no like, se inscrevendo no nosso canal e ative também o sino das notificações para você sempre ficar atualizado quando tiver novos vídeos por aqui, valeu? A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui, a primeira edição. Um grande abraço para vocês, nos sigam para mais e até os próximos vídeos. Fui!